Olá, meu nome é Adilson Cordeiro Silva, eu sou da 52ª turma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e de antemão já agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória, até pelo amor que eu tenho a essa faculdade, então para mim é muito especial esse momento. Falando um pouquinho sobre minha pessoa, eu tive uma trajetória um pouco, digamos, atípica para a medicina, né? Na verdade, eu nunca sonhei em ser médico desde criança. Isso já foge um pouquinho do padrão, né? Na verdade, assim, eu venho de uma família que não tem médicos. A minha mãe, ela é do lar hoje, né? Ela trabalhou como operária durante um tempo da vida dela. Ela fez supletivo, se formou há não muitos anos. Fiquei muito feliz com isso. Meu pai, meu padrasto, mas que para mim é meu pai, ele foi metalúrgico, se aposentou e também é professor de escola pública. Para mim é um guerreiro que me ensinou muito na minha vida. E essas pessoas meio que me moldaram meu caráter, né? Eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 16 anos. Trabalhei em cozinha durante uns 3 anos, depois trabalhei em metalúrgica durante 1 ano. E aí eu resolvi fazer um curso de auxiliar de enfermagem. Eu me formei, entrei no hospital psiquiátrico, trabalhei durante 1 ano. Foi bem naquela época do movimento antimanicomial, tanto que o hospital depois foi demolido. Foi lá em Santo André, na clínica de repouso Borda do Campo. E nesse período eu passei num concurso onde eu comecei a trabalhar no Hospital Municipal de Santo André, como auxiliar de enfermagem. E trabalhei muito tempo na sala de emergência, em vários setores, mas a sala de emergência para mim foi determinante. Isso eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 43. Nesse período, na minha vida da enfermagem, eu comecei a... No começo, eu apenas curtia a minha vida trabalhando ali. Eu não tinha muita projeção para o futuro, o que fazer, além daquilo, fazer uma faculdade e tudo mais. Passaram-se os anos e eu comecei a gostar muito de aprender. Na verdade, o aprender algumas coisas veio antes da vontade de ser médico. Em especial, eu gostava muito de eletrocardiograma. E onde eu trabalhava era o Hospital Escola da Medicina ABC. Então eu tinha muito contato com os residentes, né? Com o pessoal que estudava lá. E isso, ao mesmo tempo que me desafiava, porque eu pensava, poxa, eu sou auxiliar de enfermagem, mas eu posso saber ler um eletrocardiograma. Ao mesmo tempo me inspirava também, porque eu via muitos médicos legais e bons, e eu queria ser daquele jeito, né? E eu comecei a estudar, eu comecei a ler o Guyton, comecei a ler o ACLS por minha conta. Eu lembro que até teve, nesse período, isso acho que era mais ou menos 2008, 2009, eu liguei no INCOR, porque tinha um curso de eletrocardiograma. Aí eu falei assim, gente, eu posso me inscrever? Aí eles falaram assim, qual a sua especialidade, doutor? Eu sou auxiliar de enfermagem. Aí eles, não consta nada aqui, mas eu falei, mas posso me inscrever? Aí eles falaram assim, não tem nada que diz que você não pode. Então, perfeito, então me inscreve. Aí eu fiz o curso com eles, tem até hoje o diploma, tá guardadinho. Nem serve muito mais dele, mas ele tá guardado lá porque eu gosto daquele diploma. E foi surgindo esse amor pela medicina. Eu li um livro chamado Físico, creio que muitos médicos já leram esse livro, porque ele é muito inspirador e é muito famoso na área médica. Que conta a história de um médico medieval, e ele tinha uma história que me lembrava um pouco a minha. Ele veio de uma família meio que pobre, e ele queria ser médico e enfrentou muitos percalços no caminho para poder chegar no objetivo dele. Enfim, e aí começou a vir a luta, né? Eu comecei a fazer cursinho. Só que era bem difícil, porque eu trabalhava à noite, 12 por 36, então era 12 horas à noite, na noite seguinte eu descansava. E eu não aguentava fazer o cursinho até o fim. Dava metade do ano, lá para junho, julho, eu desistia, porque eu estava muito cansado. Eu fiquei em torno de uns 7, 8 anos nessa brincadeira. Até que um dia, sabe quando você fala assim, eu não aguento mais, eu vou fazer de vez esse negócio. E eu me esforcei e passei numa faculdade de medicina, que não era Santa Casa. Isso foi em 2011. Foi lá em Santa Amaro, na Unisa. E eu entrei na medicina, fiquei muito feliz, consegui bolsa, tudo, que é o que ajudou, e eu continuei trabalhando. A distância era enorme, eu moro em Santo André. Então eu ia para a faculdade, passava o dia, saía da faculdade, ia para o serviço de carro,
do serviço eu saía para a faculdade de novo. Eu fiquei 2 anos nessa vida. Só que no segundo ano, por motivo de força maior, eu tive que sair da faculdade. Foi um golpe muito grande para mim, porque já tinha sido difícil. Eu estava com 31 anos, se eu não me engano. Foi bem complicado. Chorei pra caramba, tentei reaver a faculdade, tentei de tudo e não consegui. E aí eu pensei em desistir. E aí eu voltei a trabalhar apenas como auxiliar de enfermagem. Eu gostava. Não era uma profissão que eu não gostasse. Eu amava o que eu fazia. Mas eu pensei que a medicina não era para mim, porque parecia que tudo estava concorrendo para que eu não conseguisse. Parece que todas as forças do universo concorriam para que não desse certo, né? E aí eu passei aquele ano sem mais pensar em medicina. No ano seguinte, já era agosto mais ou menos, isso era em acho que eu entrei em 2014, na Santa, 2013, enfim. Lá para agosto, deu aquele estalo, pensei, por que não tentar de novo, né? Eu já estava meio que tranquilo com a minha decisão, mas depois me veio esse estalo, eu pensei, poxa, estudei tanto tempo no cursinho, tá na cabeça a matéria, eu sei alguma coisa. E aí de agosto para dezembro eu comecei a fazer provas. Comecei a fazer prova, e fiz a FUVEST, fiz a prova da FUVEST. E aí eu não olhei o resultado da prova, eu não olhei porque eu achei que eu não tinha passado. Eu fiz a prova assim, sem pretensão nenhuma de passar, pensei assim, poxa, eu vou fazer. E ela ligou para mim depois, dizendo, seu tonto, você passou na primeira fase. Falei, como assim? Eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei apavorado ao mesmo tempo, porque o que eu faço agora para a segunda fase? Eu nunca passei para uma segunda fase da FUVEST. E eu pensei, lascou, né? Eu vou ter que dar um jeito. Eu tinha poucos dias para fazer a segunda fase. Aí eu desci lá no cursinho, onde eu tinha feito cursinho antes, cheguei na professora, falei, professora, o que eu faço nesse meio tempo? Ela falou, Dilson, pouco tempo, não dá para fazer muita coisa, eu sugeriria você fazer provas. Falei, tá bom. Então peguei e comecei a levar provas do serviço, eu trabalhava à noite, né, ainda. De madrugada eu conseguia terminar todos os meus afazeres e eu ficava livre, então eu fiquei fazendo prova. Comecei a estudar a redação. Eu falo para meus amigos que eu fui um pouco estratégico na questão da redação, porque falei, poxa, eu não vou ter tempo de trabalhar todas as bases das redações até agora. Então eu vou olhar as redações da FUVEST, as melhores, e vou ver como é que é o padrão dessas redações. Deu certo. Deu um 8 e pouco na prova ali, eu fiquei muito feliz. E eu passei a primeira chamada para Santa Casa. Eu fiquei muito feliz. Só que aí vinha o segundo desafio, né? A Santa Casa é uma faculdade particular, eu não tinha dinheiro para pagar a Santa Casa. E eu pensei, poxa, eu tenho que conseguir alguma bolsa, FIES, alguma coisa do tipo. Então eu corri, fiquei muito atento, a hora que saiu o FIES, eu era o primeiro da fila, eu estava doidinho para pegar essa vaga. E eu consegui o FIES. Consegui o FIES 75% e eu fiquei pagando 25%. Para mim ajudou muito. Permaneci trabalhando, né? Aí eu vou fazer uma pequena digressão agora. Eu moro com a minha irmã. Até meus 31 anos, eu morava com meus pais. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e meu cachorrinho. E depois minha irmã, ela também queria fazer faculdade. Ela prestou publicidade e propaganda. A gente acabou entrando no mesmo ano. Eu entrei aqui na Santa Casa e ela entrou lá na Metodista, em publicidade. E a gente combinou de morar junto, e a gente mora até hoje. E a gente se ajuda muito, né? A gente acabou caminhando junto. Eu fiquei pagando 25% dessa mensalidade. Então eu continuei trabalhando, porque como eu moro com a minha irmã, a gente rachou o aluguel, a gente dividiu as contas da casa. Então eu precisava continuar trabalhando para pagar a faculdade e levar minha vida em casa. Então assim, não foi um caminho fácil. Isso demandou de mim um grande esforço, né? Eu trabalhava 12 horas à noite. Então eu fazia medicina o dia todo, saía daqui, ia para o serviço, pegava plantão, saía às 6 horas da manhã do plantão e voltava para cá. Ia fazer a faculdade durante o dia todo e aí eu dormia. Depois eu voltava para o mesmo ciclo no dia seguinte. Então isso eu fiz durante 5 anos. Esse era o esforço físico. Teve muitos momentos que eu nunca tive vontade de desistir, mas eu tive sensação de que eu não conseguia ir mais à frente. Daqui a pouquinho eu conto como é que foi a faculdade em si, mas de imediato foi essa história.
Emocionalmente, eu ainda estava abalado. Demorou uns 2 anos aqui, até o segundo ano mais ou menos, eu não me sentia pertencendo à Santa Casa. Porque era como se eu tivesse terminado um namoro recente, sabe? Com a minha ex-faculdade. Eu ainda estava muito destruído por dentro. Então, na verdade, eu comecei a caminhar de novo com aquela sensação de, sabe, de um peito doendo ainda. Mas eu fui, e deu certo. E eu sabia que uma hora ia passar essa sensação, e passou. Eu lembro até que eu publiquei um texto no Facebook contando essa minha experiência, foi maravilhoso expor aquilo, né? E muitos professores interagiram, foi muito gostoso, porque eu me senti muito acolhido na Santa Casa nesse sentido. A Santa Casa foi literalmente uma mãe para mim, literalmente mesmo. Porque o que eu precisei, ela me deu, sabe? Em termos de acolhimento. Isso foi minha trajetória até aqui, em termos de busca da medicina. A questão de trabalhar durante a faculdade não teve só suas dificuldades. Pelo contrário, eu consegui aproveitar um pouquinho isso. Um pouquinho não, bastante. Eu trabalhava no hospital de grande porte, né, de médio para grande porte, e tinha muitos pacientes complexos. Então eu aproveitava para estudar esses pacientes. Então eu ficava à noite vendo pacientes. Aproveitando que o pessoal que trabalhava lá, boa parte eram estudantes da medicina, também, da média ABC, falei, por que não usar isso a meu favor, né? Então eu fiquei muito conhecido no hospital como o auxiliar que levava os livros. Eu saía com meus tratados lá. De madrugada eu ficava estudando. Então minha rotina era basicamente, eu chegava às 6 horas no plantão, fazia tudo que tinha que fazer, deixava o serviço redondinho, meia-noite mais ou menos eu acabava tudo. Aí eu estudava até umas 4 da manhã. Ficava estudando. Ia ver paciente, estudava. E das 4 às 6 terminava o que tinha que fazer, e aí eu descansava 1 hora e pouquinho. Aí eu levantava, lavava o rosto, ia para a faculdade, tomava um café, tomava um banho e faculdade. E aí vinha para a rotina aqui do dia a dia de estudar medicina, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu acordei nessas madrugadas, e eu olhava no espelho e falava, gente, não dá mais. Teve alguns dias que eu chorei, literalmente, chorei mesmo, porque... Mas eu não chorei de tristeza, eu não sei explicar, era um choro de cansaço, era um cansaço tão forte que eu chorei, simplesmente aconteceu. Mas quando eu lavava o rosto e quando ia acordando bem o corpo, sabe? Aí vinha na mente, poxa, vamos, mais um dia dá pra ir. Aí eu começava a ir. Nisso, eu estudava no trem, enquanto eu ia pra faculdade, estudava de madrugada, e isso eu consegui preencher bem meu período de estudos. Tanto que modestamente eu fui bem nas matérias, eu consegui ir bem. Eu peguei, acho que exame em uma matéria, que foi dermato, que foi a matéria que foi bem difícil aquela semana da dermato. Muito serviço e eu quase dormi na aula, então para assimilar ali foi difícil, foi bem difícil, mas até hoje eu dou estudado em dermato para repor essa parte. A faculdade foi uma experiência magnífica. Apesar de eu estar sempre com sono e sempre cansado, mas ali me esforçando, eu consegui ter momentos na faculdade muito legais, muito bons. E alguns momentos me marcaram demais. Eu queria citar pelo menos uns 3 desses momentos. Um deles foi a monitoria de propedêutica. Que coisa maravilhosa. Foi uma coisa assim que eu me encontrei. Eu adoro ensinar. Isso eu já tenho como meta, já adianto um spoiler, já tenho uma meta que é dar aula. E se Deus quiser, lá na frente, aqui na Santa Casa. Eu quero ser professor. Eu gosto muito. Inclusive, estou dando aula de eletro na Liga de Cardiologia atualmente. É bem bacana, eu gosto muito. Enfim, e essa monitoria para mim foi maravilhosa pelos alunos que eu tive a oportunidade de ter, sabe? Eles me ensinaram demais. Eu achei que eu fosse ensinar eles e eles me ensinaram, sabe? Muita coisa. E que vai além da medicina, sabe? Me ensinaram sobre união, sobre amizade, sobre querer aprender mais, sabe? Sobre o carinho, sobre o acolhimento. E eu percebi que isso é indissociável de querer dar aula, esse acolhimento. Então foi uma troca, foi um caminho duplo. Eu pude dar para eles algo e eu recebi muito em troca. E até hoje a gente tem contato, todos eles. São maravilhosos. E até hoje a gente estuda coisas juntos de vez em quando a gente consegue, né? Um outro momento na faculdade que foi maravilhoso, que, gente, esse momento para mim foi assim...
foi intercardio. Tem o Congresso de Cardiologia da SOCESP, né? E eu participei de 2 intercardios, que é a competição que eles têm. É como se fosse uma Olimpíada de Cardiologia. E a intercardio, a primeira que eu participei foi no 4º ano de medicina. Eu era 4º-anista, e é no congresso da SOCESP, é um congresso grande, é o maior da América Latina, maravilhoso por sinal. E a experiência da intercardio foi muito grandiosa para mim, porque, primeiro que eu nunca esperava participar de uma competição, né? Eu cheguei assim, cara, eu vim com aquela cabeça, poxa, eu era metalúrgico, eu era ali do auxiliar de enfermagem, poxa, como é que eu vou me enfiar nesse mundo aqui agora, né? Me inscreveram, eu e meus 3 amigos. 3 amigos que, por sinal, são os meus melhores amigos da faculdade, que caminharam junto comigo, me ajudaram muito. Se eu posso dizer que eu devo muita coisa a eles, o Gabriel Machado, o Oscar e o Rafael Reis. E a gente se inscreveu. E eu gostava de eletrocardiograma já, então já tinha um viés aí. Só que eu fiquei muito tenso, eu falei, gente do céu, eu vou estar numa competição muito grande. E eram 14 faculdades que estavam lá, dentre elas a USP, né? Eu falei, gente, aquela cabeça, USP, a gente vai ganhar nunca esse negócio, né? Chegamos lá, e eu tremendo, com frio na barriga. E aí o nome do local era uma arena, era arena mesmo. Eu falei, gente, eu fui pesquisar como é que é essa arena da SOCESP. Comecei a tentar ver as competições antigas para ver se eu conseguia sondar alguma coisa, mas não tinha nada na internet. Falei, então vamos com a cara e com a coragem. Enfim, a gente entrou na competição, eram 4 ciclos de provas, dentre elas uma prova prática, entre elas casos clínicos, eletrocardiogramas, imagem e uma prova prática frente a uma parada cardíaca. A gente conseguiu o primeiro lugar. Ficamos acho que 3 ou 4 pontos à frente da USP. E isso era de 0 a 1000 pontos a pontagem de pontuação. Eu me senti ali, gente, eu saí pulando dali, eu parecia uma criança. Eu sou até hoje, tá? Mas eu parecia uma criança ali. Foi muito legal mesmo. Então pra mim marcou demais. Tem um troféuzinho lá na minha casa, na estante. E os meninos também. E aí e foi legal porque nós éramos os únicos 4º-anistas de lá. Os outros eram todos 6º-anistas. Falei, gente, 4º-anista, ganho 6º-anista, né? O ego já subiu, né? No ano seguinte a gente foi chamado de novo, a gente pegou o 2º lugar. E no 3º ano eu não participei, mas eu fui como um dos treinadores da equipe, né? 2 da nossa equipe participaram, junto com 2 novos, para poder ir agregando, né? E os outros 2 ficaram ajudando a treinar esses meninos. Eles pegaram o 3º lugar, foi maravilhoso também. Então nós conseguimos pegar esses troféus nos 3 anos seguidos. Foi uma experiência magnífica mesmo. E depois eu participei do Desafio Fleury, a gente pegou o 3º lugar também, foi muito legal, foi a turma toda. E foi bem diferente. Eu digo isso porque toda essa experiência na faculdade de medicina, algo que eu não esperava, foi muito grandioso para mim. Eu não esperava nunca participar de uma competição dessa, nunca criar uma história dessa. E foi delicioso. E tem um outro lado da Santa Casa que eu não quero deixar de mencionar, que para mim é uma coisa que para mim significa demais, porque faz parte do meu jeito de ser, faz parte do que eu vivi aqui e faz parte do médico que eu sou, que são os professores. Eu criei na Santa Casa um vínculo com os professores de um jeito que, para mim, muitos deles são exemplos do que eu quero ser. E, gente, eu carrego até hoje pedacinhos do que eles são dentro de mim. Porque eu entendo que eu, Adilson, estou nesse ponto da minha vida, nesse momento aqui hoje, por aquilo que eu me formei e por aquilo que me formaram. E a minha questão é o que vou fazer daqui por diante daquilo que fizeram e que fiz de mim. E quando eu olho para trás, eu só consigo agradecer pelo que fizeram de mim, sabe? Professores sensacionais que eu nunca vou esquecer na minha vida, professor Bonadia, doutora Janete e muitos outros que eu levo no coração, que para mim fazem parte de um exemplo de médico, que é o médico que acolhe de verdade. E hoje eu trabalho com pessoas assim. Eu tenho uma chefe paliativista maravilhosa, chamada doutora Luciana, onde eu trabalho, que continua me ensinando. E esses professores me deram a real clareza de que a faculdade ela não ensina a gente. Ela nos prepara para aprender de verdade. É o que eu entendo da vida hoje, é o que eu entendo da faculdade. Ela não me ensinou medicina, ela me deu as bases para que eu busque como adulto na medicina. Ela me tornou alguém
mais maduro para conseguir andar com as minhas próprias pernas. E é maravilhoso olhar para esse horizonte hoje, que é tão infinito, e seguir nele, porque o conhecimento ele é infinito, né? Eu olho para frente e percebo o quão pouco eu sei hoje. Mas esse pouco me deu base para olhar para frente e falar, eu quero mais. Hoje eu trabalho no Sapopembinha, faço plantão no ESAP, faço plantão no Vila Alpina. Ainda não fiz residência, né? Eu esqueci de contar uma coisa. Até o 5º ano da faculdade eu trabalhei, né? Trabalhava com auxiliar e tudo. No 5º ano eu precisava começar o internato. O internato foi bem complicado, porque eu não poderia continuar trabalhando, afinal tinha plantão de 24 horas. E mesmo trabalhando, fazendo 36 horas acordados, há um limite, e eu não conseguia passar esse limite para fazer mais 24 horas de repente acordado, então eu precisava parar de trabalhar, só que seria impossível para mim. A Santa Casa, nesse momento, ela conseguiu me dar uma bolsa de estudos, né? Ela completou a questão do FIES, então eu fiquei com o FIES e a bolsa da Santa Casa, e isso possibilitou que eu parasse de trabalhar. Minha irmã, ela arcou com a casa, e eu pago para ela, e eu continuei estudando sem me preocupar em trabalhar fora, né? E isso me possibilitou aproveitar muito o internato. E aí veio aquela decisão, eu faço ou não residência agora? E eu percebi que eu estava muito cansado, eu estava muito esgotado mesmo, né? Tanto que eu não comi bem durante a faculdade, eu dormia no almoço, né? Do meio-dia a 1, que era, ou às vezes às 2, dependendo da aula, né? Eu dormia lá no cama, e eu levava alguma coisa para comer na sala de aula e comia. Boa parte das vezes eu comia comida mesmo, mas boa parte das vezes eu levava bolacha para comer, besteira, sabe? Eu não sei como meu corpo aguentou, mas enfim, tô aqui. E vinha a decisão de fazer residência, e todo esse trajeto me deixou muito cansado, então eu pensei comigo em aproveitar o internato e não fazer residência agora. Porque, eu não sei, eu também tenho uma máxima para mim que eu costumo usar para o meu dia a dia, que é mais importante do que ir rápido, é ir na direção que eu quero. Na direção que eu acho certa. Então eu posso esperar um pouquinho, não tem problema. Então eu terminei a faculdade, aproveitei bem o internato, peguei os 2 últimos estágios na UTI, Dr. Fabiano, Gabi, Dr. André, me ensinaram demais ali. Aproveitei muito, sabe? Passei muito acesso, dei muitas condutas legais, e isso me deu um pouco de base para continuar a minha vida, né? E aí eu comecei a trabalhar assim que eu acabei a faculdade, comecei a trabalhar em UPA, lá em Itanhaém primeiro. Foi um desafio porque eu peguei um local um pouco complicado, meio complicado em termos de material e pessoal, sabe? Era um ambiente difícil e foi um desafio. Aí eu saí dali um pouco frustrado e comecei a trabalhar em ambulâncias e tudo mais. Depois eu entrei no Sapopembinha. O Oscar, meu amigo, ele entrou lá primeiro e me convidou. E lá eu comecei a ter contato com as enfermarias, com os cuidados paliativos também, que eu achei muito interessante e comecei a incorporar na minha prática clínica. Inclusive, hoje eu acho que é uma coisa que faz um pouco de falta na medicina, esse olhar, né, no geral, e acho que dá para cultivar melhor. E agora estou experimentando um pouco mais pronto-socorro, UTI, sob supervisão de pessoas que sabem mais, e isso para mim é sempre importante. E eu sinto que estou aprendendo bastante. Então, assim, o meu grau de empolgação é bem alto. Eu gosto muito disso. E meus planos são prestar residência no final do ano que vem. Eu quero clínica médica, né? Minha intenção é voltar aqui para Santa Casa. E dentro da clínica médica, sentir o que eu quero. A cardiologia é muito preciosa para mim, mas eu preferi sentir o que eu quero na clínica médica, uma vez que eu vou passar em várias áreas, né? Ok. Agora eu vou fazer mais uma digressão, tá bom? Eu tive alguns outros desafios durante a faculdade. Tem algo que eu nunca contei. Poucas pessoas sabem que aconteceu comigo na questão de saúde. No 5º ano da faculdade, era um momento que eu estava muito... Além de cansado, eu enfrentei muitos desafios, né? Na minha vida pessoal, enfrentei um término de 10 anos, estava cansado pela faculdade, eu estava ansioso pela residência ou não, né, ou pelo serviço que viria depois, como eu vou me importar na vida, né? Uma vez que eu saí do mundo de auxiliar de enfermagem, onde eu cumpria aquilo que prescreviam. Dessa vez eu prescreveria, eu seria o cara que prescreveria, o cara que tomaria as decisões para os pacientes. E eu pensava, gente, o que eu vou fazer, né? Não posso errar, né? E dava muito medo. E no 5º ano,
Numa aula da professora Dani Vanco, que adoro também, pessoa sensacional, foi uma aula de cefaleia, né? E eu lembro que eu tinha umas dores de cabeça estranhas. Quando eu tossia, dava dor de cabeça e tudo mais. E na aula de cefaleia eu identifiquei que minha dor parecia muito com uma síndrome que eles chamam de Arnold-Chiari, né? Que ocorre por conta de uma herniação da tonsila cerebelar na medula. Eu falei, gente, parece que é minha dor de cabeça esse negócio. E aí eu já fui no SESMIT, passei no médico, eu mesmo sugeri para ele pedir uma tomografia minha. Eu fui lá, fizeram a toma em mim, eu fui lá, olhei e achei a herniação na tonsila, que eu tinha Arnold-Chiari. Foi mais um impacto. E a faculdade, nesse momento, eu estava num período onde o desafio, eu não sabia se ia conseguir ir à frente de novo, sabe? E eu comecei a me perguntar o sentido de tudo, comecei a me perguntar o que eu estava fazendo ali, o quanto eu conseguiria ir à frente ainda, se eu teria forças. E eu comecei a aprender a lidar com isso. Foi duro, né? Eu entendo que isso me ensinou muito. Eu entendo que as dores, assim como na medicina a dor, ela ensina a gente onde precisa ser, o local que precisa ser visto. A dor é um alarme. Eu percebi que aquela dor emocional sinalizava que eu precisava mudar algumas coisas, que eu precisava me reconstruir um pouquinho, que eu precisava dar atenção para mim, me acolher. Não somente a faculdade me acolher, não somente as outras pessoas me acolherem, mas eu precisava eu mesmo me acolher. E eu estava com muito medo. Eu tenho até hoje, não vou mentir. Mas hoje é um medo de uma pessoa que aprendeu a caminhar e aprendeu a aprender com o medo. É um pouco diferente. Então ali foi esse desafio. Então o internato para mim começou a ser uma experiência onde eu tive uma cobrança interna de performance, de ser bom no que eu queria fazer, porque eu queria ser um bom médico, eu quero ser ainda sempre o melhor médico. E aquele peso emocional de tudo que acontecia. Então eu tive, e durante todo esse tempo eu levei a carga emocional, sabe? De ter entrado na medicina de um mundo que não era meu mundo, que eu pensava assim, né? Não era meu mundo a medicina, eu não vim de uma família de médicos, eu não vim de um local que eu posso falar, poxa, é meu destino ser médico. Eu praticamente, parece que eu fiz o meu destino ali, contra qualquer expectativa que eu pudesse ter criado e que alguém pudesse ter criado. E esses foram meus desafios da medicina. Foi o caminho. Eu até brinco com o pessoal que tem a chegada, né? O pessoal chega correndo na chegada, passa naquela fitinha assim, e eu cheguei capotando assim. Foi igual aquele filme do Se Meu Fusca Falasse o Herbie, quem já assistiu, quem é dos mais antigos vai saber, né? Que chegou a hora que ele tá até dividido no meio assim, mas ele chega na chegada, com uma roda faltando, tudo, mas era mais ou menos eu chegando no final na medicina. Como eu disse, eu quero construir o melhor médico que eu puder ser a partir daquilo que eu me construí até hoje e do que construíram de mim, do que fizeram de mim. Quero dar aula, quero ver a minha vida. E a doutora Luciana, minha chefe, ela me passou um texto uma vez que falava sobre o cuidar. E nesse texto, o autor passeava sobre o cuidar e o ser cuidado. E ali me bateu um insight, que cuidar e ser cuidado é algo indissociável. Eu não posso cuidar de alguém e acolher alguém se eu não me acolho, se eu não sou acolhido. Então eu comecei a entender que eu preciso e eu quero, nesse caminho, também ser feliz. Eu não posso somente me derramar sem me sentir realizado e feliz. E eu comecei a cuidar um pouco mais de mim também, nesse período, né? Eu tenho planos de viajar, tenho planos de voltar para dança de salão. Antes da faculdade, eu fui metalúrgico, trabalhei como auxiliar de enfermagem, e durante esse período de auxiliar de enfermagem, eu entrei na escola de dança de salão e cheguei a ser instrutor e cheguei a dar aula durante alguns anos, fiquei 8 anos. Na faculdade, a gente até fez um projeto que se chamava Santa Dança. A gente chamava o pessoal para dançar forró lá na cama. Então, acho que era terça ou quinta-feira, a gente fazia uma prática de dança, dava umas aulinhas, brincava com o pessoal. E durou pouco tempo, coisa de 1 ou 2 anos, mas foi maravilhoso mesmo. Então, outro plano que eu tenho é voltar para isso e quem sabe até desenvolver algum projeto nisso também, né? Então, eu tenho vários planos. Minha cabeça fica sempre brincando com esses planos. E vou caminhando, porque eu penso que o futuro não existe, o futuro é ilusão. Nós temos o agora. A única massinha que a gente tem para modelar é o agora.
O passado nos ensina, o futuro nos dá projeção, mas nada disso existe. Tudo já passou ou ainda vai existir, o que eu tenho agora. E é o que eu quero seguir. E, se Deus quiser, tudo der certo, quem sabe ano que vem estou de volta na Santa Casa para seguir aqui com vocês. Eu acho que, em relação... O que eu posso dar de conselho, e esse conselho é de alguém que está aprendendo, é uma criança, tá? Então é um conselho que é totalmente moldável, de acordo com as suas experiências e com tudo que você e vocês vivem, quem estiver assistindo. Mas que todos nós sofremos. Todo mundo tem seu sofrimento particular. E nós temos sofrimentos internos e externos. Eu entendo que o conselho é geral, tá? Mas eu entendo que na medicina eu vou lidar muito com os determinantes sociais da doença. Que a doença não é só física. Nós temos uma doença social, nós temos desigualdade social, nós temos dores sociais. E essas dores sociais, elas não se limitam à doença do corpo. Elas têm sua raiz em toda a existência da pessoa, como pessoa. O que eu posso dizer, das minhas experiências, é que, apesar dos apesares, caminhar é possível. Que nós não somos nossas emoções. Emoções são como o tempo ruim. Emoções passam. É como se, em muitos momentos, eu posso não conseguir controlar aquela dor que eu sinto. Assim como eu não controlo a chuva, mas eu posso me abrigar e esperar passar. E lógico, eu posso lutar por um futuro melhor. Eu posso cultivar esse futuro melhor. Isso se chama autonomia. Para conquistar essa autonomia, eu tenho que aprender um pouquinho a me desvincular das vozes que me falam na minha cabeça que eu não vou conseguir nunca. Das vozes que dizem que nada vai melhorar. E aprender a lutar pela melhora, sabe? E eu digo isso em todos os âmbitos. Âmbito pessoal, âmbito social, âmbito político. Todos os âmbitos. É importante caminhar, não posso ficar parado. Quando eu fico parado, eu abraço a minha derrota e dou razão a ela. Tá? Então, se eu posso dar um conselho, é que independente de qual seja o nosso sofrimento e qual seja a nossa dor, eu posso achar um propósito nesse sofrimento e nessa dor. E isso é uma escolha. Eu posso escolher fazer isso. Não fui ensinado a fazer isso muitas vezes, mas eu posso aprender a escolher. Isso é desenvolver autonomia. E aí eu entendo que, como médico, eu posso ter esse acolhimento e ajudar as pessoas a terem essa autonomia também. Tanto como formador de opinião, quanto de acolher frente ao problema que a pessoa tem, né? Não sei, eu acho que passa um pouquinho por essa área, meu conselho.